Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 7. Estamos nesse desafio de estudarmos o livro de Josué aos domingos à noite. E às manhãs nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e às quartas-feiras o Evangelho de João. Temos algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui pela primeira, segunda vez. Sejam bem-vindos. Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Alegria tê-la aqui entre nós, viu, Lucas? Temos a irmã aqui, Elizabeth. Seja bem-vinda, irmã. Alegria tê-la aqui. A irmã já está de casa, irmã. Já é de casa, mas que bom que a irmã está de novo conosco. Que Deus continue abençoando sua vida, querida. E que Deus continue nos abençoando. Antes da leitura, Josué capítulo 7 é um dos momentos mais difíceis desse livro. E nós precisamos entender algumas coisas. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que sumiu hoje das pregações: pecado. O pecado e as suas consequências. Os males do pecado. E Josué capítulo 7 vai nos mostrar justamente sobre essa realidade do pecado. E antes da leitura, eu gostaria que você entendesse algumas coisas. O nosso mundo, nesses últimos 30 anos, se acelerou num processo de desconstrução tão grande, de desconstrução de valores, de desconstrução de estilo de vida, que as pessoas começaram a questionar, e muito bom questionar as questões, mas o problema não é questionar, o problema é destruir as bases da vida. E quando nós destruímos as bases da vida, o que vai estar ali? Qual vai ser o outro alicerce? Chesterton, lá no século XVIII, ele já afirmou assim: o problema não é você não crer em Deus, o problema é o que você vai colocar depois. Esse é o grande problema. Você querer viver dizendo que Deus não existe, não tem problema, mas a pergunta que fica é: o que você colocou depois? E nós estamos vendo um advento muito recente agora, pessoas que estavam dentro das igrejas, saíram de dentro das igrejas, começaram a falar mal das igrejas, começaram a apontar os erros que as igrejas têm, realmente têm. A igreja tem erro? Tem erro. Tem pastor fraudulento? Tem pastor fraudulento. Tem caso de adultério dentro de igreja? Tem caso de adultério dentro da igreja. Tem gente de mal pagadora dentro da igreja? Tem gente mal pagadora na igreja. Como em qualquer outro lugar da sociedade. A igreja deveria ser diferente, ou pelo menos aqueles que de fato creem em Jesus Cristo deveriam ser diferentes. E aí é o grande problema de se questionar, de se apontar os erros, e isso está destruindo a fé de muita gente, está destruindo a crença de muita gente. E o que estão colocando depois? O que estão colocando depois para alicerce de vidas, de famílias? O que está sendo substituído? O que está sendo acrescentado nessa base? Fazendo esse preâmbulo, vamos fazer a leitura para entendermos essas realidades neste tempo. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Evan, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai.
envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, condenou-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem mais resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas, fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens para correrem até a tenda de Acã. Lá estavam escondidas coisas como a prata por baixo. Retiraram-a da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué:
porque você nos causou esta desgraça. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou todos os seus. E queimou tudo. E todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Pai, a leitura da Tua palavra, solene, para a reflexão da Tua palavra nesta noite, eu peço que o Senhor nos conduza a anunciarmos somente a Tua vontade, somente o Teu querer. Que o Teu Santo Espírito impeça os corações de se endurecerem e que o Teu Santo Espírito nos esclareça o sentido da Tua palavra para as nossas vidas nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pecado é errar o alvo. Pecado é ir contra a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que o pecado traz destruição e que o salário do pecado é a morte. E que o pecado, além de trazer destruição para a pessoa, traz destruição para o coletivo e para as pessoas que estão ao redor. Isso tem muito a ver com igreja. Isso tem muito a ver com o povo de Deus. Eu e você precisamos estar muito atentos sobre isso. A igreja evangélica brasileira hoje é permissiva demais, ao extremo, em relação ao pecado. Líderes que foram denunciados com coisas plausíveis e reais, e as pessoas continuam seguindo esses líderes, e isso traz maldição, queridos irmãos. Enquanto muita gente fica aí preocupado com maldição de pedrinha, de olho gordo, de inveja, essas coisas, a pior maldição que existe para a vida humana se chama pecado, porque o pecado destrói, o pecado arruína, o pecado gera desgraça. Como o próprio texto diz, Vale de Acor significa vale da desgraça, aonde não existe graça. Porque uma coisa é certa, o que esse texto tem para nos dizer nessa noite é: se Deus é por nós, fala igreja, se Deus é por nós, se Deus é por nós, e se Deus for contra nós? A gente gosta só de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitas das vezes nós nos esquecemos, e se Deus for contra nós? O que aconteceu com o povo de Israel foi isso. Deus se irou com o povo de Israel, porque uma pessoa, de uma família, pecou. E olha a narrativa que ele diz a Josué. Vê se não te lembra de um outro episódio na palavra de Deus. No verso 20. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Presta atenção, querido irmão. Aqui está a pedagogia para não se cair no pecado. Aqui está a didática do que nos leva ao pecado. Diz aqui o texto: o que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, quando eu vi. Vocês se lembram de um outro líder na igreja, que também quando viu? Vocês se lembram a narrativa
do homem quando ele estava no Éden, os olhos, nós precisamos vigiar muito os nossos olhos. Nós precisamos vigiar muito os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, nossa alma vai ser boa. Se os nossos olhos forem ruins, destruirá todo o corpo. Eu vi, ele viu. Daí o que ele fez? Segundo passo, cobicei. Não apenas viu, começou a idealizar. A cobiça já é um passo de idealização. Terceiro passo, me apossei. Agora já não estava mais distante. Eu vi, cobicei, eu fui lá e peguei para mim. Me apossei. Quarto passo. O quinto passo, aliás. E agora os escondi. O que o homem fez no Éden, quando o Senhor nosso Deus foi procurá-lo? O que ele fez? Se escondeu. Você já viu o menino quando erra? Você pergunta para ele, foi você? Não. Quem que foi? Não sei. Geralmente é assim, né? Querido irmão e querida irmã, o pecado traz consequências odiosas para as nossas vidas e para a vida do nosso próximo e para a nossa família. Nós precisamos aprender a lidar com o pecado. E a pedagogia do nosso Deus é uma pedagogia difícil. Aqui nós vimos então a pedagogia que nos leva a pecar. Então tome muito cuidado com os seus olhos, tome muito cuidado com as coisas que você está desejando, tome muito cuidado com essas coisas. Tente evitar. Daqui a pouco nós vamos falar como se livrar desse mal todo. Então, agora nós vemos Deus contra esse povo. Tem uma outra realidade aqui do texto. Volta comigo um pouquinho. Como que se descobriu esse pecado? Eles conquistaram Jericó. Como que eles conquistaram Jericó, queridos irmãos? Eles foram lá, soltaram dinamite e derrubaram as muralhas de Jericó. Não, né? Não foi assim. Eles conquistaram Jericó apenas fazendo o quê, queridos irmãos? Obedecendo a Deus. Obediência. Porque o que eles tinham era Deus. Quando todos os povos viram que eles estavam atravessando o Jordão, qual foi a primeira coisa que eles viram? O rio parando. E por que o rio estava parando? Porque estava à frente o quê? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. O que esse povo tinha para obter a vitória de todas as coisas? A presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem tudo, querido irmão. O que a igreja precisa ter? A igreja precisa ter a presença de Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos da presença de Deus. Porque onde o Senhor, o nosso Deus, está, Ele manifesta o poder dEle, Ele age com o poder dEle, ministrando as necessidades que cada um precisa. Então, o que a igreja tem de especial, e o que deve ser de especial, é justamente a presença de Deus. E se nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, você precisa crer que Ele vai operar milagres em nosso meio. Amém, igreja? É isso que Deus faz. Aí, conquistaram, Josué vai lá e manda as pessoas para ir olhar Ai. Quando eles voltam, eles falam, Josué, tranquilo, Josué, tranquilo. Você não precisa nem ir lá orar para Deus, porque lá é o seguinte, só 10% do nosso exército vai conquistar lá. E quando eles chegam, aquele exército, que o exército de Israel começa a militar com aquele exército, eles percebem que parecia que Deus estava do outro lado.
e não estava mais com eles. E eles derrotaram. E além de serem derrotados, eles foram envergonhados. O pecado faz isso, produz vergonha. Eles foram derrotados, foram envergonhados. E além disso, o que aconteceu? 36 homens morreram. Por quê? Porque esse povo achou que poderia tocar a vida sem Deus. Esse é o problema do milagre. Porque quando a gente recebe um milagre, a gente tem uma leve tendência a achar que a gente está recebendo e está controlando o que Deus está fazendo. Agora a gente aprendeu o jeito de fazer Deus agir. Tome muito cuidado, querido irmão. O lugar mais alto que eu e você podemos estar é aos pés de Jesus, amém? Esse é o lugar mais alto. Não há outro lugar em qual podemos estar e podemos fazer, a não ser estar aos pés de Jesus, queridos irmãos. Eu e você precisamos ficar ali. É isso que está acontecendo aqui. Venceram Jericó, já ficaram senhores de si. Foram derrotados. Josué, então, toma a medida certa. Qual é a medida para se resolver pecado? Qual é a medida para resolver problemas? Ir orar. Esse é o caminho certo. E quando devemos orar? Devemos orar antes, durante, depois, como o apóstolo Paulo recomenda, orai sem cessar, constantemente. E Josué vai orar. E Josué orando, ele tem uma resposta interessante do Senhor, o nosso Deus. Olha o que Deus fala para Josué, no verso 10. Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Irmão, vamos aprender alguma coisa aqui sobre oração nesta noite. Orar não é só você levar as coisas que você quer para Deus. Orar significa que você reconhece que esse Deus é soberano, você reconhece que esse Deus tem poder, você reconhece que esse Deus tem um governo sobre todas as coisas na sua vida e precisa ter o controle total da sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida. E aqui é justamente o problema que está acontecendo. Eles receberam uma bênção, mas eles resolveram parar de buscar a Deus. Eles receberam a bênção e aí o outro cobiça, o outro vai e esconde, o outro vai e atrapalha todo o processo. E aqui esse texto fala uma coisa para mim que é difícil para nós, do século 21, aceitar. Que se o meu irmão peca, não é somente ele que ofende a Deus. Eu também ofendo a Deus. Mas eu não pequei, pastor. Esse Deus está sendo injusto. Como que eu posso receber uma penalidade porque o outro pecou? Eu tenho 23 anos de ministério pastoral. Eu quero relatar 2 episódios. Alguns anos atrás eu estava nessa igreja, era na S1, eu estava em oração. Deus me levou nesse texto. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, e o que vai acontecer? O Senhor, meu Deus, falou assim, tudo vai vir à tona. Queridos irmãos, você pode enganar a sua esposa, enganar os seus filhos, você pode enganar seus familiares, você pode enganar as pessoas que estão no seu trabalho, mas aprenda aqui uma coisa nessa noite, você não engana a Deus. É impossível você enganar a Deus. Lembra da historinha que eu estou dizendo para você logo no início? De que negócio é esse? O que você vai colocar depois? Se você tira Deus, o que você está colocando? Você está colocando a sua presunção? Você está colocando o seu orgulho? Você está colocando a sua força? Você está colocando a sua inteligência?
E deixa eu explicar por que eu estava naquele dia orando. Eu estava naquele dia orando porque misteriosamente naquele mês na igreja não tinha entrado nem 10% das entradas na igreja. E eu estava ali angustiado, perguntando, porque o aluguel daquele prédio, tudo aquilo lá era mais de 12 mil reais, tinha mais 10 mil reais de folha de pagamento, tinha mais não sei quantos mil reais de tantas coisas que tinham para entrar, e tinha entrado 2 mil reais. E eu estava ali perguntando, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me disse, me levou nesse texto e me mostrou isso. No outro domingo, a pessoa entrou, declarando tudo o que estava acontecendo. E realmente, alguém estava pecando. E quando tudo aquilo veio à tona, Deus me deu uma sabedoria tremenda, porque uma situação que eu já não sabia como lidar, porque eram pessoas mais experientes, pessoas que eu confiava, pessoas que eu achava, eu tinha total confiança nelas, e quando Deus me mostrou tudo aquilo, e Deus simplesmente me disse assim, fique em oração. Alguém pecou. O pecado, queridos irmãos, destrói o teu relacionamento com Deus, destrói o relacionamento da tua família. O pecado é capaz de destruir uma igreja. Um querido pastor, amigo meu, já falecido, ele, pastoreando já há alguns anos na igreja, descobriu que alguém da liderança estava tendo uma relação extraconjugal, e ele foi conversar com esse irmão, e esse irmão o ameaçou. Ele, um senhor de idade, pai de 3 filhos, o ameaçou. Ele levou para a diretoria simplesmente disse assim, pastor, ele é o maior dízimo, nós não podemos mexer com ele. Um dos irmãos da diretoria falou assim, eu trabalho para ele. O pastor, no outro domingo, foi à frente da igreja e falou tudo o que estava acontecendo na igreja e colocou em votação. Aquele pastor perdeu. Aquele pastor saiu daquela igreja, ele e a família dele, fazendo certo, anunciando certo. Porque o pecado destrói uma comunidade. O povo de Israel está sendo destruído porque alguém não vigiou, está sendo destruído porque alguém está cobiçando coisas que não devia, porque alguém está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, ao invés de estar buscando a Deus. O povo de Israel perdeu e foi envergonhado, porque alguém dentro desse povo não estava cumprindo o que Deus estava falando para eles fazer. Ah, pastor, mas no Novo Testamento é diferente, não tem isso? Tem, lá em Atos tem. Que um casal vendeu um terreno, e eles tiveram a brilhante ideia, vamos ficar com metade aqui, e a gente vai lá na frente e fala que a gente está dando tudo. Vamos ficar com a glória de Deus para nós. O que aconteceu com esse casal, querida igreja? Eles morreram na reunião da igreja. Eles morreram. Vou voltar ao querido pastor, conversando com o filho dele. Ele me disse, aquele irmão sofreu um acidente de carro. Perdeu um dos membros. Perdeu tudo o que tinha, as lojas, os recursos para tratamento, para pagar a UTI onde ele ficou hospitalizado. Aqueles irmãos daquela diretoria ficaram sem emprego, e uma daquelas famílias teve que ir à porta do pastor pedir ajuda de alimento, e o pastor comprou uma cesta básica para aquela família. E ele começou a relatar
tudo que foi acontecendo com cada um, e eu fiquei parado e vendo. Muitas vezes nós não queremos que esses assuntos venham ao púlpito de igrejas, porque nós queremos simplesmente uma palavra que nos traga conforto, nós queremos simplesmente uma palavra que nos traga estratégias, nós queremos hoje o evangelho coach, nós queremos hoje o evangelho que diz o seguinte: afaga o meu ego que eu estou precisando hoje, pastor. Nós estamos querendo uma palavra que simplesmente me ajuda aqui, pastor, e nós não estamos querendo a palavra de Deus. E nós precisamos ler a palavra de Deus, conhecer os preceitos de Deus, para viver dentro dos preceitos de Deus. Porque se nós não conhecermos os preceitos de Deus, nós vamos colocar trapos de imundícia, nós vamos colocar um alicerce que vai se corroer e vai se derreter, nós vamos colocar uma vida, nós vamos colocar em risco nossas vidas e as vidas das pessoas que estão do nosso lado, simplesmente porque nós estamos querendo um evangelho de conforto, um evangelho líquido, um evangelho superficial, mas não um evangelho de Cristo. Querido irmão e querida irmã, é um desafio enorme procurarmos viver o evangelho de Cristo, e é esse o nosso desafio, e os tempos ficarão cada vez piores, se nós não tomarmos uma posição de entendermos aqui nesta noite, que o que Deus nos manda fazer, nós devemos viver, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então vamos viver e fazer a vontade do nosso Deus. Não vamos colocar em risco, não, queridos irmãos. Não vamos colocar em risco nossas vidas, não vamos colocar em risco a obra do Senhor. Mas olha a oração de Josué. Vamos ler essa oração? A partir do verso 6. Verso 7. Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes desta terra, saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? A solução é a oração, mas você precisa entender o conteúdo dessa oração. Quem estava com Israel desde o início era Deus. Quem levou Israel até a travessia do Jordão foi Deus. Quem estava com eles na batalha de Jericó era Deus. A vitória deles não foi fruto do entendimento deles, da estratégia certa, do marketing certo. A vitória deles foi porque Deus estava com ele. Deus está contigo, irmão? Deus está na sua vida? Deus está na sua casa? Deus está no seu negócio? Deus está na sua educação dos seus filhos? Deus está no seu relacionamento com seus filhos? Deus está contigo, querido irmão. Se Deus está contigo, eu quero que você saiba que é Ele que te trouxe até aqui hoje. Ele que te conduziu e te guiou pela bondosa mão dEle, porque o que Deus deseja para mim e para você é que nós andemos dentro da vontade dEle, para que todos olhem para nós e possam dizer: o Senhor os levantou. Amém, irmãos?
O Senhor o levantou. Fazendo uma conexão com a pregação hoje de manhã, é Jesus Cristo que está com ele. Jesus Cristo que está conosco. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é de Deus, a glória tem que ser do Senhor, no início, no meio e no fim de nossas vidas, tudo para Deus, porque fomos criados por Ele, para Ele, e devemos andar nele todos os dias das nossas vidas. O antídoto do pecado é somente um: não querer trocar a glória de Deus na sua vida. Não troque a glória de Deus. Não tente colocar qualquer outra coisa no alicerce, na tua rocha, que seja Cristo. É Cristo a tua rocha, Cristo o teu alicerce, Cristo a tua base. Não coloque outra coisa que não seja Ele. No texto nós vemos um homem que condenou a família dele toda ao apedrejamento. Pastor, que coisa terrível, pastor. Terrível. Terrível. E eu quero dizer para os irmãos aqui uma coisa: que quando o dia do Senhor vier, isso aqui não vai ser nem 2% do que será o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, quando vier, um dia me perguntaram: pastor, o senhor não tem raiva? O que você tem? Eu só tenho misericórdia no meu coração. Porque eu sei o que é o peso da mão de Deus. Eu sei o que é a santidade de Deus. Eu sei o que é conhecer a Deus e o desafio que nós temos de andar nele. Por isso, o meu convite para cada um dos irmãos nessa noite está aqui nessa recomendação do verso 13. Santifiquem-se, ó povo, santifiquem-se para amanhã, porque o que é de Deus, entregue para Ele. O que é do Senhor, é dele. Não viva uma vida se sustentando na sua cobiça, na sua concupiscência. Não viva uma vida ferindo e transgredindo os mandamentos de Deus. Não viva uma vida simplesmente achando que Deus não está vendo. Seria muito mais fácil eu vir aqui hoje para os irmãos e falar algumas outras coisas aqui do capítulo 7. Mas não foi para isso que Deus me levantou. Deus me levantou e Ele disse: prega a palavra. E se você está sentindo alguma dor hoje na tua alma, saiba que antes de você sentir, eu a senti. Eu a senti. Porque eu não estou aqui para apontar o pecado de ninguém. Porque quando eu olho no espelho, eu vejo um pecador terrível, que o único motivo dele estar de pé é a misericórdia de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, não fique tentando criar algum tipo de abstração para você neste momento. O que aconteceu nesse texto? Deus mostrando: não brinque com a minha glória, não brinque com a minha glória, não brinque com os meus mandamentos.
E olha que, se eu tivesse ouvido Acã, Paulão, aqui, eu falava, está resolvido, Acã. Eu estou vendo sinceridade, você pediu perdão. Porque Acã, depois de ver tudo que estava acontecendo, eles foram julgados como? Urim e Purim. O que era isso? Era uma estola do sacerdote, e eles tinham as pedrinhas de cada tribo. Tirava essas pedrinhas, aí eles jogavam. Hoje nós não fazemos isso, nós temos a palavra de Deus que nos orienta. Aí Judá, aí pegava os clãs, jogava. Dá para você entender que eles jogaram 3 vezes essas pedrinhas, essas 3 vezes que jogou, caiu no nome do Acã. Quando chegou o Acã virou e falou assim, eu tenho que assumir. É igual quando Samuel chegou lá perante Davi, e Davi virou e falou assim, eu não posso mais ficar sentado aqui nesse trono, eu tenho que descer. Ele desceu e se humilhou. Essa precisa ser a nossa atitude diante do pecado. Ninguém vai sair daqui e vai falar assim, eu não vou pecar nunca mais na minha vida. A gente não sabe. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos dê força, graça, para não cairmos. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade de fé, que quando um estiver precisando de apoio, o outro estenda a mão. Por isso que essa logo são essas mãozinhas. Estenda a mão, segura a mão do outro, levanta a mão do outro e fala assim, não cai, não cai, não cai, não cai, não vão cair, não vão cair. Não cai. Não se distrai não, irmão, fica aqui comigo. Pega ele aqui, Weber. Não se distrai não, fica aqui comigo. Vamos, nesse momento, nos aperceber claramente o que a palavra de Deus está nos desafiando aqui nessa noite, queridos irmãos. Vamos nos entender aqui. A gente vive num mundo de pecado. E o pior de tudo, a gente vive hoje numa igreja imunda de pecado. A gente vive com gente que sobe no altar e sai e vai para a prostituição. E isso é notório. A gente vive com gente que sai, pega o dinheiro que foi depositado com a oferta e sai e vai comprar o melhor carro do ano. Isso é pecado. Isso é sério. Deus vai julgar nossas vidas. Agora o que importa sou eu e você. Quando tudo isso aconteceu, o que Acã fez? Acã teve a sobriedade. Fui eu que pequei. Eu errei. Eu fiz o erro. E um dos livros que mais marcaram minha vida se chama Confissões. Quando você lê o primeiro capítulo, ele diz que ele é um pecador, que não merecia nada da graça de Deus, mas porque ele conheceu Cristo Jesus, ele recebeu a graça de Deus. Se confessarmos, pois, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Feche os teus olhos e faz esse momento seu com Deus. Faz esse momento seu com Deus. Coloca a sua vida nesse momento com o Senhor. Faz o seu momento nessa hora com Deus. Se coloca agora diante do Senhor. Não olha para o lado, não olha, é você e Deus.
se você trocou a rocha viva, se você tirou a rocha viva, reconheça isso nessa noite e diz para Ele: me perdoa, Pai. Ele é aquele Pai que sempre está de braços abertos para nos receber. Vamos nos aproximar de Deus nessa hora, querido irmão, querida irmã. Vamos nos aproximar de Deus nessa hora, querido irmão, querida irmã. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Vamos seguir a Ele, ao Senhor o nosso Deus, e deixar que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Vamos deixar que Ele seja o Senhor do nosso viver. Coloca a sua vida agora diante do Senhor, querido irmão, querida irmã. O Senhor, o nosso Deus, nos conhece, irmãos. O Senhor, o nosso Deus, sabe o que nós precisamos. O Senhor, o nosso Deus, o propósito dEle é que nós atinjamos a estatura do varão perfeito. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. É o que traz separação entre nós e Deus, é o pecado. E a maneira como quebramos o poder e anulamos o mal sobre nossas vidas é a confissão do pecado a Deus. Em arrependimento, um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que se entrega nas mãos do Senhor, se entrega e se coloca nas mãos do Senhor, se entrega e se coloca em Deus. Eu te louvo, eu te exalto. Peço perdão pelas minhas faltas, pelos meus pecados. Peço perdão pelos meus pecados como pastor, peço perdão pelos pecados da tua igreja. Nos humilhamos aqui nesta noite e nós pedimos, ó Pai, da tua misericórdia, da tua graça. Limpa os nossos corações, como a tua palavra mesmo diz, que se o Senhor nos limpar, verdadeiramente seremos limpos. Então limpa-nos, Senhor, nesta noite. Tua palavra diz, ó Deus, que quando nos humilhamos debaixo da tua onipotente mão, o Senhor é que nos levantará. Então, ó Deus, nós nos humilhamos aqui nesta noite e nos colocamos diante do Senhor, suplicando, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia, confessando nossos erros, confessando nossas faltas e dizendo, ó Deus, que nós queremos mais de ti em nós. Esse é o desejo do teu coração, querido irmão. Você quer mais de Deus, mais de Cristo em sua vida? Fique em pé comigo na presença do Senhor. E se esse é o desejo do teu coração, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do Espírito de Deus, mais de Deus, mais da verdade do Senhor, mais da palavra do Senhor. E que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te guarde, e que o amor do Deus Pai,
a graça de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, e as santas e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, por onde você for, por onde você andar, que você esteja sempre manifestando da glória, do poder e do agir de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém.